Aleluia. Aleluias. Cumprimento todos na paz do Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez, na presença do Senhor. Quero deixar nessa noite uma palavra bem conhecida no livro de Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim, responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, nessa noite, nós somos privilegiados pela oportunidade que o Senhor tem concedido à sua igreja, o seu povo. Nós vimos aqui na palavra do Senhor, aonde o Senhor está dizendo para nós clamarmos, porque é tempo de clamar, é tempo de clamor, porque a palavra do Senhor diz que há tempo, na terra sobre todas as coisas. E esse é um tempo que nós temos reservado para nós estarmos buscando ao Senhor. Lá em Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo. Então, esse é o tempo de nós clamarmos ao Senhor. Nós estamos mais recolhidos, nós estamos mais, então nós possamos buscar o Senhor cada dia, que nós possamos cada dia dobrar diante do Senhor. Nós vemos maior exemplo de oração foi o próprio Cristo. Ele orava, ele clamava naquela noite que ele estava angustiado, que ele estava entristecido, porque no dia seguinte, aleluia, ele sabia o que ele ia passar. Então ele orou, ele buscou, ele clamou, e ele toda hora ia ali buscar, clamar ao Senhor. E quando ele chegou, seus discípulos estavam dormindo. Então, naquele momento, ele disse, nem um pouco pode estar comigo. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos dormindo? Quantas vezes nós estamos precisando de clamar, mas nós estamos dormindo, aleluia. Mas Jesus, ele clamava, ele buscava, porque ele sabia que ele tinha um deserto, ele tinha uma cruz, ele tinha um povo, aleluia, para resgatar, para ser remido, para ser comprado, aleluia, no seu sangue. Então, o maior exemplo de oração foi o próprio Jesus. Que nós venhamos clamar ao nosso Deus, que nós venhamos dobrar ao nosso joelhos ao Senhor e clamar a Ele. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de clamar ao Senhor. Às vezes vamos falar de algo que não vai nos edificar e deixamos de buscar ao Senhor. Mas quando nós clamamos ao Senhor, vem a resposta, porque a resposta está na oração. Aleluia. A resposta está na oração. Então, que nós possamos, aleluia, estar na presença do Senhor Jesus. Cada minuto da nossa vida, cada segundo, aleluia. Eu quero deixar algo aqui registrado nessa noite. Por esses dias, eu estava passando por uma situação, aleluia, muito grande. E ali eu comecei a falar com o Senhor, Eu cheguei para o Senhor e comecei a falar com Ele. Espírito Santo, o Senhor está aqui. E eu quero que o Senhor agora nessa noite, senta comigo, porque eu quero falar. Porque orar é falar com Deus, é ter prazer de estar falando com Deus. E naquele momento eu comecei a falar com o Espírito Santo. Comecei a falar com Deus. E aquele quarto, irmãos, ficou tão pequeno, o cenário ficou tão pequeno, que parecia que os céus estavam ali. E eu tive a resposta do Senhor, porque quem clama, recebe. Quem busca, recebe. E nós estamos no tempo de clamar. Aleluia, Jeremias, ele clamava ao Senhor. Ele vivia ali, porque ele era um homem de Deus. Ele era um profeta, aleluia, muitas das vezes ele chorava, porque Deus colocava, aleluia, as suas missões, as suas revelações, era dura, mas ele tinha que falar. E só através da oração que nós vencemos. Muitas das vezes Deus coloca uma missão tão ardente sobre nós,
que nós muitas das vezes não acha que não vamos conseguir, mas quando nós dobramos nosso joelho, que nós clamamos, quando nós levantamos dali, irmão, está tão leve, parece que passou aquele fardo tão grande, aleluia, e é assim que nós temos que fazer na presença do Senhor, clamar, aleluia. Os grandes homens de Deus venceu na oração. Jacó, ali naquele vale de Jaboque, ele lutou, ele estava clamando, ele venceu, ele lutou com o anjo a noite inteira. E ele disse, eu não te largo até que tu não me abençoe. E ele saiu dali ferido, mancando, mas ele recebeu a vitória. Aleluias. Abraão, um homem de oração. José, um homem de oração. Os grandes homens de Deus viviam em oração. Josué, um homem de oração. Moisés, mas tinha tempo que eles estavam desanimados. Teve um dia que Josué estava desanimado, que Deus chegou para ele e disse, Josué, tenha ânimo, seja forte, seja corajoso. E Deus está dizendo nessa noite para você e para mim, seja corajoso, seja forte, tão somente clama a mim e eu te responderei. O Senhor, Ele nos responde nos dias de angústia, nos dias de mal, Ele nos responde. E nessa noite Deus está respondendo, aleluia, clama a mim, responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas firmes e grandes que não sabes. Muitas das vezes Deus quer revelar o oculto, o escondido, o sobrenatural dele, mas nós não clamamos, nós não buscamos. E é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de falar com Deus, porque a vitória só vem no clamor. Aleluia. Aquele povo, quando ele estava passando por aquele deserto tão grande, eles murmuravam muito, mas eles tinham um líder que buscava muito. E Deus dava a resposta para Moisés, porque Moisés buscava o Senhor, Moisés ia de encontro com Deus, e ali vinha. E muitas das vezes, irmãos, é assim que acontece conosco. Em vez de nós clamarmos, nós murmuramos. Em vez de nós buscar o nosso Deus, nós vamos falar para quem não pode resolver o nosso problema. Aleluia. Mas nessa noite Jesus está aqui dizendo para você que Ele vai resolver o teu problema. Não existe problema que não tenha solução. E Ele enviava maná no deserto. E Ele enviava colunas de fogo para guiar aquele povo no deserto. Ele colocava sombra ali para aquele povo, porque o sol era muito quente. Mas tinha um homem que clamava a Deus. Tinha um homem no qual Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. E ele deixou tudo. Ele deixou o palácio. Ele deixou título, status, para estar na presença do Senhor. Irmãos, se Deus colocou nas tuas mãos, não retenha. Somente clama e diz, eis-me aqui. Está pesado? Clama. Está doendo? Clama. Está sangrando? Clama. Porque muitas das vezes nosso coração ele fica deslacerado. Eles ficam os pedaços. Mas quando nós clamamos ao Senhor, nós temos a resposta. E o Senhor está dizendo para você nessa noite que você tem resposta. Que tem solução para o teu problema. Que tem uma saída. Jesus clamou. Porque sabia que no dia seguinte tinha uma cruz tão grande para que ele levasse. Para que ele carregasse.
mas nós podemos clamar. Podemos confiar que a solução vem para nossas vidas. Amém? Deus, Ele é fiel. E eu disse que naquele dia, aquele quarto ficou tão pequeno que os céus desceu. E eu olhava, muitas das vezes a gente acha que está enlouquecendo, mas não é, irmãos. E a palavra do Senhor também diz que os loucos não errarão o caminho dos céus. E eu naquele dia eu fiquei achando, meu Deus, o que é isso? É a glória de Deus. É o poder de um clamor, o poder de um joelho. E no outro dia veio a resposta. E eu olhei para um lado e eu olhei para o outro. E eu ouvi uma voz dizendo: amanhã pela manhã tu terás a resposta. Tu terás a resposta da tua oração. Aleluias. Eu disse, estou doida mesmo. Mas depois eu olhei, eu sei que o meu amigo está aqui. Eu sei que o meu amigo está aqui ouvindo a minha oração. Irmãos, pensando que uma noite foi longa. Parecia que uma noite transformou em 5. E comecei a ficar ansiosa que aquele dia amanhecesse para que eu visse o bradar de Deus. E chegou 9 horas da manhã. E Deus havia falado para mim que ia chegar uma ligação para mim. E chegou. E quando foi 9 horas da manhã, chegou a ligação. E o Senhor trouxe todas as respostas que eu estava apresentando. Irmãos, existe o melhor amigo? Existe Jesus. Existe amigos? Existe mais chegado? Existe. Podemos confiar? Às vezes, podemos. Mas confie primeiro no melhor amigo, naquele que pode responder a tua oração. Naquele que diz, clama a mim e responder-te-eis. Aleluias. Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Como diz no Salmo 23, Ele prepara a mesa perante os nossos inimigos e faz nós andar sob águas tranquilas. Aleluias. E Deus nessa noite está preparando mesa perante o teu inimigo e o meu inimigo e dizendo que nós vamos vencer. Sabe por quê? Nós estamos escondidos na sombra do Altíssimo. Então nós podemos descansar. Nós podemos confiar. Porque Deus, Ele é conosco. O Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Amém? Ana, uma mulher que buscava, uma mulher que clamava, ela teve vitória. Ela queria gerar um filho, mas ela não tinha possibilidade de gerar aquele filho. Mas, através da sua oração, ela alcançou o milagre. Aleluias. E através das nossas orações, nós alcançamos, nós sobrevivemos. Um mundo tão caos, mas maior é o nosso Deus para nos dar vitória. Só para encerrar nessa noite, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Que Deus nessa noite nos abençoa com toda sorte de bênçãos e de vitória. E eu agradeço a minha oportunidade. No nome de Jesus e amém. Amém.